espectadores do JNE News. Estamos gravando mais uma edição para esse conhecido site e hoje apresentamos uma figura proeminente, não só na cidade, mas em todo o estado, em todo o país, que é o Dr. Eunápio César Cota, presidente e diretor jurídico da Associação Cristã de Moços. O Dr. Eunápio está aqui à nossa frente e vamos fazer umas perguntas a ele sobre a trajetória da instituição e a sua própria trajetória de vida, como homem público, presidente de uma instituição tão antiga quanto a ACM, e queremos saber dele, doutor. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com o senhor e saber da existência da ACM, porque apesar de uma instituição tão antiga, tão conhecida, né, pelo público, tão reconhecida, ainda é pouco divulgada, né? Pelo menos nós, fora da antiga capital, antigo Distrito Federal, né, não é tão conhecida assim. E nós temos, inclusive, interesse em divulgar a instituição para que ela seja conhecida também no interior do estado. Nosso site, nosso jornal e a nossa revista circulam em Maricá, que é a base da nossa redação, mas levamos para outros municípios fluminenses também. Então queremos levar a história da ACM, né, como ponta de lança, né, de uma, vamos dizer assim, de uma trajetória de movimento pioneiro, movimento civil no Brasil, movimento pioneiro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do início, de como começou e de quando o senhor entrou nessa história. É um prazer imenso estar com você, o senhor grande jornalista, eminente jornalista, e a cerimônia do doutor Eunápio, vamos deixar de falar que eu sou seu colega jornalista certo, também, perfeito. E ladeado pelo seu grande fotógrafo, né, que está aqui do lado. Minhas homenagens a vocês, sejam bem-vindos à nossa casa, para nós é uma honra muito grande. E quando você fala em Maricá e fala em ACM, é bom porque eu moro em Itaipuaçu, eu sou maricaense, eu não sou Eduardo Paz, me considero maricaense. A gente pode falar dos dois lados. Exatamente, dos dois lados, né? E a história da ACM, ela foi fundada em Londres, a primeira ACM, em 18 de junho de 1844, né? Surgia um movimento no mesmo dia, paralelamente com a Revolução Industrial. Isso aí vai dar para colocar, inclusive, nos hebdomadários e nas revistas que você representa, né? Que tem grande circulação. Exatamente. E fica aí nos anais, né? Então, 3 jovens reuniram-se, tutelados por George Williams, para verberar a favor das regras trabalhistas, porque não havia em Londres, né? Na Europa não havia isso. Então eles se reuniram e plantaram essa semente com relação às reivindicações trabalhistas. Por outro lado, antes da abertura das reuniões, isso é utilizado nas ACMs do mundo inteiro, é feito um devocional, entendeu? Pautado na Bíblia do Novo Testamento, porque a ACM vislumbra ecumenicamente Jesus. Cristo, a palavra diz, Associação Cristã de Moços. Então vislumbra nosso Senhor Jesus Cristo no âmbito dos 10 mandamentos e da sociabilidade, da cultura e do desporto. Uma coisa importante que o YMCA, ela inventou, a ACM americana, não é? Inventou o basquete, o voleibol, a piscina olímpica, o exame médico na piscina e em 1930 o futebol de salão, quando o Uruguai foi campeão de futebol, os uruguaios inventaram o futebol de salão. E isso é pouquíssimo difundido. Pouco conhecido. Exatamente. Não se sabe disso. Eu mesmo eu desconhecia essa época. Pois a título de detalhes aí. Exatamente, a título de informação. Talvez um jornalista esportivo tenha conhecimento desse fato. Com certeza, em razão da fundação, né? Do próprio basquete, torna repetitivo quer dizer que a proposta não era somente de direitos trabalhistas. Absolutamente. Era de direitos humanos também, incluindo nisso o esporte, a cultura e a religião. E a religião em nível ecumênico. Não é? A minha trajetória na ACM, bom, a ACM aqui do Rio de Janeiro,
ela foi a primeira do Brasil, né? Nós temos a CM em Brasília, temos a CM em Sorocaba, que é o interior de São Paulo, temos a CM em São Paulo, temos a CM em Minas Gerais, temos a CM no Rio Grande do Sul, quer dizer, em vários lugares, em diversos estados, né? No Uruguai, na Argentina, na América Latina também. Sendo, torno a repetir, a do Rio de Janeiro, em 1893, no dia 4 de julho, justamente no dia da independência dos Estados Unidos, foi fundada a ACM do Rio de Janeiro. Interessante que são datas históricas. São né? datas históricas e marcantes, né, nesse aspecto. E aí, nós viemos, quer dizer, para cá, primeiro tivemos a CM na Rua da Quitanda, depois na Graçaranha, perto do Clube Ginásio Português, que ainda hoje existe o ginásio português, que agora é o Teatro Ginásio Sesc, e depois viemos para cá, para a Rua da Lapa, no tempo da velha Lapa Boêmia, a gente era garoto, mas a boemia já pontificava. E Madame Satã não frequentava a CM, até podia frequentar, porque ele não era travestido, né, naquela época, mas ele respeitava muito a rapaziada do bairro, né? Dora Coralina, uma grande pessoa de teatro, o Manuel Bandeira, todos eles eram moradores aqui da Lapa, inclusive ali perto da Rua Taylor e na Joaquim Silva, onde era a Lapa Boêmia, da Leiteria Boa, essa coisa toda. Veio a CM trazendo a criançada, trazendo a orientação para nós, né? Na época, jovens, famílias, e as gerações foram se seguindo. O escopo maior da CM no mundo inteiro, inclusive, pontificando aqui no Brasil, não é? É a inclusão social, né? Ao invés do menor, né, nós temos aqui um grande núcleo dos jovens aprendizes, também fomos pioneiros, menores e jovens aprendizes. Antigamente havia a carteira de trabalho do menor, agora era diferente, não sei se vocês se lembram disso, era azul, né, da camisa do meu amigo aqui. Não é só esporte que a CM oferece. Não, nós temos... Trabalha com cursos, oficinas. Começando pelos jovens aprendizes, não é? Em que você acena para o menor e o jovem o mercado de trabalho, ao invés de ele ficar fumando e cheirando aí na Rua da Lapa e adjacências. Nós temos 1.500 jovens aprendizes. Agora, aqueles que não... 1.500 jovens ligados com empresas, entendeu? Ligados com empresas. Por exemplo, eu vou me permitir, um grande supermercado que é o Presumi, que nós temos um contingente de quase 1.000 jovens. Parceria, quer dizer, eles pagam o salário, não é isso, mas eles são registrados pela CM até os 25 anos de idade, compreendeu? E preparados para o mercado de trabalho, e aqui praticam esporte. E esses jovens que são contemplados pelos cursos, no caso, perfeitamente, são também usuários de outras atividades da CM, a natação e a parte também, e a parte cultural também, teatro. Quer dizer, o acesso é aberto, é irrestrito. É irrestrito. Agora, uma das partes mais importantes, independentemente desta parte do jovem profissional, não é verdade, é a inclusão social, torna a repetir, mas aí daqueles carentes, não é? O carente que não tem condições de frequentar aqui não é clube, veja bem, é uma instituição educacional, né? Assistencialista. As pessoas pensam que é importante. Muito importante. Educacional, muito importante. Então, o que ocorre? Dentro desse âmbito, pessoa que não tem muito recurso, né? Para fazer atividade, para aprender a jogar um basquete, um vôlei, para aprender a nadar, etc. e tal, a gente pode fazê-lo aqui na CM. Nós temos cursos também, temos agora um colégio para famílias carentes, vamos dizer assim. Crianças. Existe um critério de acesso a essa família? Nós temos, a pessoa tem que se inscrever, mostrar a sua situação como carente. O governo, a única coisa que o governo nos dá é a isenção de alguns impostos patronais, nunca de empregados, patronais, mas em compensação que o governo tinha que fazer, ele não faz. Entendeu? Quer dizer, até torna-se mais caro, daí a dificuldade. Você manter, por exemplo, quase 1.500 pessoas carentes aqui dentro. Vocês ainda agora estiveram praticamente um terço do número de usuários. Sem pagar. Não é verdade? Mas eles usam, né? A luz, usam a água. Um terço do número de sócios. Exatamente. E obrigatoriamente tem que. Por isso é que a utilidade pública não pode haver.